Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos juntos em pensamento, em coração, para mais um estudo da tarde do Serviço Irmãos de Célia Lúcius. Abençoada tecnologia que nos permite estarmos juntos com a nossa escola aberta todos os dias para o estudo do Evangelho. E para iniciarmos com a proteção de Jesus, pedindo sempre a Ele que nos anime, que nos conforte, que tudo vai passar, como nos ensina Chico, que breve estaremos todos juntos, presencialmente, mas a gente tem que aguentar mais um pouco e a tecnologia nos favorece de estarmos juntos em pensamento. Então, para o estudo desta tarde, nós vamos iniciar com a leitura de uma página de Emmanuel, mas também será uma oração. Então, a página lida será a oração inicial que faremos. Está no livro, nosso livro de autores diversos, recebido pelo nosso Chico, e esse livro é um dos primeiros, e ele é uma mensagem de Emmanuel, que se intitula Prece do Servidor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção especial e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Que possamos ter, Senhor, um estudo proveitoso para todos nós, liberta-nos de nossas imperfeições, faze com que entendamos, Senhor, a necessidade de burilarmos o nosso espírito. Que assim seja. Meus irmãos, essa linda oração que Emmanuel nos traz, nos mostra a importância de sermos servidores, de sermos
trabalhadores na seara do Mestre. E ele nos pede força, coragem, para que possamos destruir essa fortaleza dos próprios erros, destruir de nós esse coração duro que ainda temos, essa bagagem do homem velho que ainda recalcitramos nos erros, nas imperfeições. Então ele pede nessa oração que nós tenhamos a alegria de servir, a compreensão e nunca o desânimo. E a lição que nos coube hoje estudar está no livro Sol nas Almas, recebido por Valdo Vieira, do Espírito André Luiz. André Luiz, todos nós sabemos, traz conhecimentos do mundo espiritual, nos levantou, como dizia Chico, que eu disse para Dona Ruth Maria, uma pontinha do véu de como é o mundo espiritual. E através desse livro, ele nos traz muitos ensinamentos para o nosso dia a dia também. E essa lição de hoje, de número 24, se intitula Entregar para Deus. É uma lição muito importante para o nosso dia a dia, porque vai nos alertar do nosso comportamento quanto aos nossos serviços. E vai nos puxar a orelha, sim, nos mostrando, nos alertando, nos mostrando como deve ser o nosso comportamento. E o título dessa mensagem é Entregar para Deus. Entregar, esse ato de entregar é passar para as mãos ou para a posse de outra pessoa. Restituir alguma coisa a alguém, devolver. Então, passar uma coisa para as mãos de outra. Então, nós já estamos aí vendo que o título já nos assusta um pouco, né? Então, estamos entregando para Deus alguma coisa, devolvendo. E se estamos falando em serviço, já podemos imaginar o teor dessa mensagem. E entregar para Deus. Nós encontramos na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação de Kardec, onde estão inseridos todos os conhecimentos, né, da doutrina espírita, e nós vemos desdobrado esses ensinos nos outros 4 livros. Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 4 livros, eles estão contidos no Livro dos Espíritos. Se nós analisarmos bem o livro, estudarmos o Livro dos Espíritos, eles contêm todo o conteúdo dos outros 4 que foram divididos para melhor compreensão nossa, né? E a primeira pergunta de Kardec aos espíritos, a de número 1, é: que é Deus? O que? Não perguntou quem é Deus. Então, o que é Deus é uma qualificação. Então, uma condição define atividade. Que é Deus? E os espíritos nos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fonte de unidade do universo. Então, Deus é essa força. Ele é a inteligência suprema, criador de tudo que existe no universo, que nós ainda não estamos em condições de alcançar essa grandiosidade de Deus. Ele é imanente, então ele está dentro de nós, e é transcendente, está fora de nós.
os atributos de Deus, o que é próprio do ser, está na questão número 13 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem que Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então nós vemos esses atributos, o que é próprio do ser, está em Deus. E a mensagem que André Luiz nos traz, muito própria, e o título nos diz: entregar para Deus. Então nós estamos passando para Deus coisas que são próprias do ser humano fazer. Então vamos à mensagem, que é muito importante nós analisarmos e estudarmos cada parágrafo. Então ele começa assim: comum ouvir-se aqui e além pessoas de convicção religiosa declarando-se decididas a transferir para Deus as responsabilidades que lhe concernem. Qualquer religião, não importa o que a pessoa professa, nós encontramos esse tipo de pessoa e vamos nos analisar, vamos fazer como Santo Agostinho nos ensinou, a autoanálise para nos conhecer, como nós estamos agindo. Será que nós estamos também transferindo para Deus? Então, entregando para Deus as responsabilidades que são nossas? Então, vamos ver o que ele nos diz. Receando sacrifícios. Então, o medo do sacrifício. E alérgicas a problemas. Olha, pessoas que ele vai dar como exemplo. Será que nós também não estamos assim? Medo do sacrifício, fugindo das responsabilidades, alérgicas a problema. Eu vou fugir dos problemas, eu não quero problema na minha vida. Isso é com Deus. Desertam da obrigação e asseveram que Deus lhes tomará o lugar. Olha as palavras de André Luiz. Nós estamos desertando. Nós estamos deixando a tarefa no meio do caminho. Por quê? Porque estamos com medo, porque não queremos problema, não queremos sacrifícios, não queremos sair da nossa zona de conforto. Então, nós estamos tirando a oportunidade que nós temos que ter. Nós estamos fugindo dos problemas, fugindo da responsabilidade, da luta. E Emmanuel, nesse pequeno livro, Dia a Dia com Chico e Emmanuel, são pequenas frases tiradas de vários livros. E aqui nós temos uma frase curtinha de Emmanuel que nos diz assim: não digas que carregas imperfeições e defeitos. Olha a desculpa que nós damos para fugir das nossas responsabilidades e das oportunidades que nós temos na nossa vida. Quando a gente diz, sou imperfeita, tenho defeito, fraquezas, deficiências. Então, nós nos desculpamos com essas práticas, né? Então, a gente diz que carrega essas imperfeições, defeitos, fraquezas, deficiências para deixar de servir, deixar o trabalho de lado, deixar a tarefa para depois. Porque para melhorar-nos e educar-nos é que Deus nos concedeu o privilégio de trabalhar. Então, como é que nós, que temos esse privilégio, que dado por Deus, esse
ser imutável, soberanamente justo e bom, que está dentro de nós. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. Ele nos dá essa oportunidade e nós deserdamos, deixamos de lado. E aí, ele vai nos dar exemplos muito importantes. Diante de um esclarecimento que lhes reclame desistência a vantagens humanas, então nós deixamos de dar um esclarecimento a alguém porque nós estamos deixando de receber alguma vantagem. Então deixa para depois, porque eu não vou levar vantagem nenhuma nesse momento. Ou à frente de trabalho que lhes rogue humildade, um trabalho que no conceito social é mais humilde, não requer tantos conhecimentos, a gente deixa de lado. Não quer, deixa isso está com Deus. Ausentam-se apressadas da tarefa da luta. Não queremos trabalho, não queremos lutar, não queremos nos esforçar. Dizendo-se tão confiantes em Deus que não hesitam em entregar-lhe as tarefas que lhes dizem respeito, tal se o Criador lhes fosse assalariado vulgar. Olha, as palavras de André Luiz são graves, são sérias. Nos chama a atenção. Será que nós também não estamos incorrendo com esse erro de tantas pessoas que às vezes até conhecemos, mas temos que olhar para nós. Primeiro, nós temos que fazer a autoanálise, o autoexame, para vermos quais são as nossas atitudes. Estamos desertando das tarefas, estamos dizendo que as coisas não nos dizem respeito, não vou me meter nisso, não diz respeito a mim, isso é com Deus. Então estamos entregando para Deus como se o Criador fosse um assalariado nosso, fosse para fazer o nosso serviço. Então ele vai dar aqui exemplos do que muitas pessoas e nós também incorremos nesse erro. Para elas, quer dizer, para as pessoas e nós, Deus é obrigado a ocupar-se da limpeza da casa. Por nossa preguiça, deixa para lá, amanhã eu faço. Deixa com Deus. Deus proverá. Nós temos que crer sim na providência. Ele é soberanamente justo e bom. Ele é o Pai amoroso, mas Ele não vai fazer o trabalho por nós. Também, pessoas há de transformar Deus em aio vigilante, quer dizer, empregado, babá, vigilante de pirralhos inconscientes. A criança levada dentro de casa, aí nós não botamos grade na janela, porque Deus toma conta dela, o anjo da guarda está presente. Não botamos um anteparo nas tomadas e a criança, inconsequente, levada, não conhece ainda os perigos, é inocente, vai botar o dedinho na tomada, mas foi porque nós não fomos vigilantes. Nós dizemos, Deus protege, creio em Deus que isso não vai acontecer e não tomamos os cuidados devidos. Também há pessoas a enviar-lhes mensageiros que substituam o guardas de trânsito. Não tomamos cuidado com o trânsito e achamos que os mensageiros de Deus estão tomando conta. O meu anjo da guarda me ajuda. Claro, ajuda e muito, e sempre estão do nosso lado. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar com o carro direito, com a manutenção feita.
Nós temos que ter cuidado com o trânsito, com os sinais, não passar com o sinal fechado para nós. Nós temos que ter vigilância e cuidar das coisas que nos dizem respeito, ou o entregador do armazém. Como que nós podemos ter assistência espiritual? Como que nós podemos ter a bênção divina em nossas vidas presentes se nós não tomamos conta do que nos diz respeito? Se nós fugimos das nossas obrigações, não somos vigilantes com os nossos deveres. Então, nós não podemos, como André Luiz nos fala nessa mensagem, não podemos entregar para Deus as coisas que são nossas. A doutrina espírita, então aqui em princípio ele falou para as pessoas em geral, agora ele vai falar para nós espíritas. A doutrina espírita chega para o mundo para erradicar-nos da alma semelhantes ilusões. Nós não podemos ter ilusão de que Deus vai ocupar o lugar que nos cabe, que Ele é que determinou. Ele é o Criador. Ele é essa unidade do universo, está presente em nós. Então, nós precisamos tirar essas ilusões do nosso coração. Então, a doutrina espírita, ela abre, é mais um véu que é levantado para a nossa compreensão, para tirar da nossa alma essas coisas que já não cabem mais do espírita pensar, explicando-nos que a sabedoria maior nos concede os ingredientes da vida em regime de empréstimo para a execução da tarefa necessária à felicidade e ao aperfeiçoamento de nós mesmos. Nós que somos espíritas, que acreditamos que somos espíritos numa experiência terrena e não o contrário, nós vamos ter que dar conta da nossa experiência presente. Então, essa reforma íntima, uma semana de espiritismo já nos dá a responsabilidade de sabermos o que vamos fazer, né? Já nos dizem os espíritos. Então, essa reforma íntima que o espiritismo vem nos alertar, nos ensinar à luz do Evangelho de Jesus, também está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614 seguintes, com as leis morais. As leis morais que estão lá explicadas e depois desenvolvidas no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, estudado, lido, versículo a versículo, com as respostas, com mensagem dos Espíritos, com explicações de Kardec, muito lúcidas, era um bom senso encarnado, com um discernimento nas lições explicativas. Então, nós sabemos que o Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. É o Pai misericordioso, é o Pai amigo, que não dá além do que as nossas forças podem carregar, que é justo, que é bom, que é Pai, mas também a justiça está presente. Então, em Espiritismo, não basta crer, nos diz Emmanuel, é preciso renovar-se. Nós somos depositários dos bens divinos e temos que ser fiéis a esse depósito. Se na lei humana nós temos que ser fiéis ao depósito que o Estado nos dá, e se não formos, a lei nos cobra,
A lei divina também é justa e mais justa ainda, mas é amorosa, misericordiosa, mas justa. E nós precisamos renovar esses entendimentos. Apostolados domésticos, continua André Luiz. Então, ele vai dar mais exemplos aqui. Apostolados domésticos, realizações sociais, espinhos de profissão, holocaustos de família, calvários de testemunhos de amor e desapego são, na essência, empreitadas que solicitamos a providência divina antes da reencarnação, prometendo esforço máximo na desincumbência de tais compromissos. Então, as lutas que nós temos, ele dá aqui espinhos de profissão, aguentar chefes, aguentar colegas difíceis, família, dentro da família, problemas que temos, inimigos do passado. Mas nós pedimos isso, nós imploramos quando estávamos para renascer. Os livros de André Luiz estão aí para nos ensinar. Nós pedimos o aval dos amados que estão lá, que nos desse oportunidade. Então, aqueles instrutores dos processos reencarnatórios, eles avalizaram a nossa encarnação e nós pedimos isso. Nós pedimos luta, dificuldade, problemas, sofrimentos. Aí chegamos aqui, já que solicitamos a providência divina, tudo isso, reencarnamos, recebemos tudo que pedimos. Cabe a nós o quê? O esforço máximo para desincumbir bem a tarefa, os compromissos que nós assumimos lá. E aí, nós entregamos para Deus essas tarefas que nós pedimos. Então, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer, a abençoada doutrina espírita, abençoadas mãos de Chico Xavier, no caso aqui, Valdo Vieira, que trouxeram e trazem tantas explicações para o nosso entendimento. E aí, o que acontece? Nós retornamos, porque a nossa passagem aqui é curta, independente do tempo que ficarmos aqui, em termos de eternidade é muito curta. Então nós retornamos com a tristeza das obras incompletas, como nos fala Leon Denis. Nós que nos referimos a Jesus a cada passo da crença, não podemos esquecer que ele, o Mestre, não relegou para Deus o áspero ofício de esclarecer-nos, o que fez por si mesmo à custa da própria dilaceração. Dilaceração. Nós vemos a história do Mestre, a vinda dele, a paixão dele, que não começou só na cruz. O ato dele descer das alturas, da comunhão com Deus, o Espírito puro que desceu à terra, cumpriu a sua tarefa, cumpriu o que ele veio fazer, esclarecer-nos, dar exemplo. Ele não entregou para Deus o que ele veio fazer. Então, nós temos que aprender com ele. Seu Clóvis tem uma frase que falou em uma das suas pregações: não podemos chegar a Jesus pelos merecimentos dos outros. Nós podemos ter, sim, auxílio, coragem, ajudam a carregar a nossa cruz, mas nós temos que carregar. Cristãos responsáveis urge
É depressa, é urgente. Saibamos abraçar a renovação a que somos intimados pela mensagem do Evangelho redivivo. O Espiritismo, essa doutrina, vem nos mostrar isso, que nós somos responsáveis por abraçar essa doutrina, por abraçar esses problemas. Então, nós somos intimados a cumprir com os nossos deveres. Então, francamente dispostos a largar o comodismo de tudo e endereçar para o céu, aprendendo a entregar para Deus a consciência do dever bem cumprido e o serviço pronto. O que temos que entregar para Deus não é a tarefa, mas é o serviço pronto e a consciência do dever bem cumprido, a consciência, obrigação corretamente atendida, nos diz Emmanuel, será o degrau de nossa ascensão aos planos mais altos. Não esquecer que a vontade sábia e justa do Pai Celestial em nosso próprio favor deve ser executada com o melhor concurso nosso. Nós precisamos entender que as dificuldades fomos nós que pedimos. As lutas, nós temos a providência divina a nos amparar. Os espíritos que avalizaram a nossa encarnação estão presentes em nossa vida. Nossos anjos da guarda. Deus, Jesus, está do nosso lado sempre, nos mostrando. E Jesus disse, é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que seguir por esse caminho com coragem. E, para encerrar, Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, recebida por Chico Xavier, nos traz uma linda mensagem que vem nos mostrar os nossos deveres com o nosso trabalho. E a mensagem diz, Deus conta contigo. Então, aqui é o contrário. Nós não vamos entregar a Deus o que é de nossa obrigação, mas Deus conta conosco para o trabalho a ser realizado. Então, ela diz o seguinte, ouço-te às vezes, coração amigo, em torno do bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Então, a gente ouve e fala muitas vezes isso. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba, campo afora. Tudo que existe, vibra, luta, sente. Serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, de seu carro de luz no firmamento. A fonte, a deslizar singela e boa, passa fazendo bem, descedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faze o bem onde for, seja a quem for.
em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. Então, que possamos ter na nossa mente, no nosso coração, essas palavras que os espíritos amigos nos trazem para mostrar as nossas responsabilidades diante das tarefas que nós mesmos pedimos. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, divino amigo, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde de estudo, relembrando o Teu Evangelho, relembrando e estudando lições tão preciosas que os Espíritos amigos vêm nos trazer, que possamos colocá-las em prática e não desertar do serviço, da tarefa que nos cabe, porque sabemos que Tu estás conosco, ao nosso lado, nos amparando, nos encorajando e nos dizendo ao ouvido: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que possamos também, Senhor, nesta casa abençoada, onde aprendemos Teu Evangelho e a doutrina consoladora do Espiritismo, seguir no caminho que Tu nos ensinaste. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.